E se Irã, Israel e EUA entrarem em guerra total? Você já imaginou acordar e descobrir que 3 das forças militares mais poderosas do planeta entraram em guerra direta? Não apenas ataques isolados, não apenas ameaças diplomáticas, mas uma guerra real, com mísseis cruzando o céu, bases militares sendo atacadas e navios de guerra se movendo no Golfo. Neste vídeo, vamos imaginar um cenário que analistas militares discutem há décadas. O que realmente aconteceria nas primeiras 24 horas se a guerra atual no Oriente Médio escalasse para um conflito total entre Irã, Israel e os United States. Para entender isso, precisamos primeiro olhar para os números, porque guerras modernas não são decididas apenas por coragem. Elas são decididas por tecnologia, alcance e capacidade militar. Os Estados Unidos possuem o maior orçamento militar do planeta, mais de 800 bilhões de dólares por ano. Para comparação, Israel investe cerca de 24 bilhões em defesa. O Irã, aproximadamente 25 bilhões. Mas o dinheiro não conta toda a história. O Irã possui algo que estrategistas militares consideram extremamente perigoso: um dos maiores arsenais de mísseis balísticos do mundo. Estima-se que o país tenha mais de 3.000 mísseis de médio e longo alcance, alguns deles capazes de atingir qualquer ponto de Israel, outros capazes de alcançar bases militares americanas em todo o Middle East. Agora imagine o primeiro momento de uma guerra total. As primeiras horas seriam dominadas por algo chamado ataque de saturação. Isso significa lançar centenas de mísseis ao mesmo tempo. O objetivo não é apenas destruir, é sobrecarregar os sistemas de defesa. Israel possui um dos sistemas antimísseis mais avançados do mundo, o Iron Dome. Esse sistema já interceptou milhares de foguetes ao longo dos anos. Sua taxa de sucesso pode ultrapassar 90%. Mas existe um detalhe importante. Ele foi projetado principalmente para foguetes de curto alcance. Em uma guerra total, Israel enfrentaria algo diferente: mísseis balísticos mais rápidos, mais altos e muito mais difíceis de interceptar. Enquanto isso, os Estados Unidos mobilizariam rapidamente suas forças na região. Hoje existem dezenas de bases militares americanas espalhadas pelo Oriente Médio, algumas no Catar, outras no Bahrein, no Kuwait. Além disso, os Estados Unidos mantêm porta-aviões na região. Cada um deles é praticamente uma cidade flutuante, com cerca de 5.000 militares a bordo e até 90 aeronaves de combate. Isso significa que, em poucas horas, o céu do Oriente Médio poderia estar cheio de caças, drones e bombardeiros. Mas existe um ponto estratégico que pode transformar esse conflito em uma crise global: o Estreito de Hormuz. Esse estreito conecta o Golfo Pérsico ao resto do mundo, e por ele passa cerca de 20% de todo o petróleo consumido no planeta. Todos os dias, aproximadamente 20 milhões de barris de petróleo atravessam esse pequeno corredor marítimo. Se ele fosse fechado, o impacto seria imediato. Navios petroleiros ficariam presos. O preço do petróleo poderia disparar em poucos dias, e economias ao redor do mundo sentiriam o choque. Mas a guerra moderna não acontece apenas no mar, no ar ou em terra. Existe também um campo de batalha invisível: o ciberespaço. Em um conflito dessa escala, ataques digitais poderiam atingir redes elétricas, sistemas financeiros, infraestruturas críticas. Bancos poderiam parar. A internet poderia cair em regiões inteiras, e cidades poderiam enfrentar apagões. Agora imagine que tudo isso acontece em menos de 24 horas. Mísseis lançados, defesas ativadas, bases militares atacadas, mercados financeiros reagindo e governos do mundo inteiro tentando entender o que fazer. Porque existe uma pergunta que sempre aparece quando grandes potências entram em conflito: isso ficará limitado a uma guerra regional, ou outras potências serão arrastadas para dentro dela? Na história moderna, guerras raramente permanecem isoladas. Elas começam em uma região específica, mas suas consequências atravessam oceanos e, às vezes, mudam completamente o rumo da história. Talvez a pergunta mais importante não seja se uma guerra pode começar, mas sim, até onde ela poderia chegar. Até aqui, imaginamos as primeiras horas de um conflito em grande escala entre Irã, Israel e os United States. Mísseis lançados, defesas ativadas, porta-aviões se aproximando do Persian Gulf. Mas existe uma pergunta ainda mais perturbadora: o que aconteceria se a guerra ultrapassasse os ataques à distância?
e chegasse ao território iraniano, porque até hoje, a maioria dos conflitos modernos entre esses países aconteceu de forma indireta. Ataques aéreos, drones, operações secretas, mas uma invasão terrestre dentro do Irã mudaria completamente o jogo. E é aqui que surge a primeira grande reviravolta dessa história. O território do Irã é gigantesco. O país possui cerca de 1,6 milhão de quilômetros quadrados. Para comparação, isso é quase 3 vezes o tamanho da França. E diferente de muitos cenários de guerra no Oriente Médio, o Irã não é apenas deserto. Grande parte do país é formada por cadeias de montanhas, como as montanhas Zagros Mountains. Essas regiões são extremamente difíceis para operações militares. Historicamente, terrenos montanhosos favorecem quem está defendendo. Foi assim no Afghanistan War, 2001-2021, e também em vários conflitos ao longo da história. Agora imagine tropas israelenses entrando em território iraniano. Israel possui um dos exércitos mais treinados do mundo. O país mantém cerca de 170 mil militares ativos e mais de 450 mil reservistas que podem ser mobilizados rapidamente. Mas existe um problema: a distância. Entre Israel e o Irã, existem mais de 1.500 quilômetros. Isso significa que qualquer operação terrestre exigiria corredores militares através de outros países ou grandes operações aéreas. E isso abriria uma segunda reviravolta geopolítica. Para que forças israelenses chegassem ao Irã, seria necessário atravessar ou operar próximos a países como Iraque, Síria ou até regiões próximas da Jordânia. Essas regiões já possuem milícias e forças armadas ligadas ao Irã. Entre elas está o Hezbollah, considerado um dos grupos militares não estatais mais poderosos do planeta. Esse grupo possui um arsenal estimado em mais de 100 mil foguetes e mísseis. Se uma guerra total começasse, esses grupos poderiam abrir novos frontes de combate ao redor de Israel. Isso significa que o conflito poderia rapidamente se transformar em uma guerra regional em múltiplas frentes. Enquanto isso, os Estados Unidos enfrentariam outro desafio: proteger suas bases militares espalhadas pelo Oriente Médio. Todas elas poderiam se tornar alvos. Mas existe ainda um último elemento que torna esse cenário tão perigoso: a possibilidade de escalada entre grandes potências. Os Estados Unidos possuem o maior poder militar do planeta. Com mais de 11 porta-aviões nucleares, centenas de bases militares no exterior e uma força aérea gigantesca. Mas o Irã também possui uma estratégia que preocupa analistas militares: a chamada guerra assimétrica. Isso significa usar métodos que não dependem de enfrentar o inimigo diretamente. Essa estratégia torna o conflito imprevisível, porque em vez de uma única frente de batalha, a guerra poderia surgir em vários lugares ao mesmo tempo. E é exatamente isso que torna esse cenário tão perigoso. Não seria apenas uma guerra entre 3 países. Seria um choque de alianças, rotas energéticas e equilíbrio global. A história mostra algo importante: guerras raramente começam com a intenção de se tornarem gigantes. Elas começam com objetivos limitados. Mas quando grandes potências entram em confronto direto, o controle sobre o que acontece depois pode desaparecer rapidamente. O Oriente Médio já foi palco de inúmeros conflitos ao longo das décadas, mas um confronto direto entre Irã, Israel e os United States poderia representar algo muito maior. Não apenas uma guerra regional, mas um evento capaz de alterar o equilíbrio político, econômico e estratégico do planeta. E talvez essa seja a pergunta mais importante de todas. Não se uma guerra pode acontecer, mas até onde ela poderia ir, antes que o mundo inteiro seja afetado. Se você gostou, siga o canal e fique ligado.